Bom dia. Assim como o Goiás, o Operário também tem a melhor defesa da Série B. Como que você enxerga isso e também como você participa dessa construção? Bom, sem dúvida a gente fica feliz, né, por ter esse número dentro da Série B. A gente sabe o quanto isso é difícil, né? A gente tinha falado bastante sobre isso antes do início da competição, o quanto seria importante a gente ter um sistema defensivo sólido para que a gente não sofresse ao decorrer da competição. Eu fico feliz por poder ajudar. Eu acho que quando fala assim defesa, o goleiro é a primeira pessoa a ser citada, mas essa equipe ela é construída Deus do ataque, né? Essa boa fase que a gente vive defensivamente se diz muito também é o que a gente faz quando os nossos atacantes, os nossos meias, eles ajudam na marcação bastante. A maioria das vezes que o time adversário oferece alguma coisa contra nós, é muito mais por mérito do adversário do que por incompetência nossa. Então, a gente vive um bom momento defensivamente. Eu fico muito feliz por isso e é tudo trabalho. A gente trabalha incessantemente, assiste o adversário bastante, estuda muito o adversário, aonde ele pode nos afetar, né? E a gente tem conseguido evitar muito bem isso, tem se mostrado ser uma equipe muito sólida. A minha parte eu divido com todos, né? Eu acho que o goleiro, quando vive um bom momento, a gente fica feliz, nós da parte dos goleiros, mas sem dúvida nenhuma é uma responsabilidade dividida para todos. Bom dia, Rafael. Em primeiro lugar, parabéns pelo desempenho não só defensivo do time. O time do Operário tem jogado muito bem, a gente tem que reconhecer isso e sem dúvida nenhuma, nos dois últimos jogos você foi um destaque individual, né? Não que nos outros jogos não estivesse assim. Desde o jogo contra o Curitiba, lá no Paranaense, o Operário melhorou, foi crescendo e hoje tem uma defesa muito sólida. O meio de campo também já melhorou bastante e a construção de jogadas está boa. Mas a minha pergunta é justamente porque você, além de ser o goleiro, você é o capitão do time. Então eu acho que é a pessoa mais certa para falar sobre isso. O Operário vive um problema que todo mundo já diagnosticou, que os gols estão demorando para sair, tá difícil de sair o gol. E o time está construindo. A gente sabe que o Operário está chutando 15 vezes, 18 vezes, 20 vezes no jogo e a bola não está entrando. Isso, claro, que incomoda, não é o ataque, eu acho que incomoda o time inteiro. Como é que vocês estão lidando com essa situação entre os jogadores? Primeiramente, obrigado, agradeço pelas palavras. Eu acho que a gente trabalha bastante para que a gente possa ser reconhecido e isso é muito bacana. A gente constrói muito, como você diz, a gente luta muito para conseguir fazer os gols, não só, como eu disse aqui, da parte defensiva, na parte ofensiva a gente também procura ajudar muito, a gente procura entregar para os jogadores de ataque a bola o mais limpa possível, sem chutão, sem rifar a bola. Nosso time tem jogado muito bem, tenho assistido todos os jogos depois, após os jogos, para poder ver às vezes o que eu posso fazer para melhorar esse número para os atacantes, mas os caras trabalham muito. A gente está vivendo esse momento aqui, sem dúvida nenhuma, dando muita força para os atacantes, muita força para a nossa parte ofensiva, porque eu tenho visto o quanto eles trabalham no dia a dia para buscar a melhora nessa situação. Os caras treinam incessantemente finalizações, como a gente chega até as finalizações, a gente treina bastante. Só que o futebol às vezes tem isso, não é só a nossa equipe que passa por isso, todas as equipes em algum momento das competições passam por isso e a gente tem que ter a sabedoria para saber lidar e principalmente apoiar os jogadores, porque você vê o quanto eles trabalham para conseguir isso, para conseguir fazer o gol. Sem dúvida que as pessoas às vezes falam, mas não faz gol, não, mas o que me importa muitas das vezes é quantas vezes a gente finaliza no jogo, né? Uma hora ou outra isso vai mudar. Uma hora ou outra a gente vai conseguir fazer os gols. Às vezes no capricho do último passe para o cara poder finalizar melhor. Às vezes ser mais uma opção para em vez do cara finalizar ele tocar a bola. Então assim, a gente tem trabalhado aqui bastante em cima disso para que a gente possa fazer os gols. Mas como eu disse, aqui o que a gente tem que fazer hoje é dar apoio para os nossos companheiros de ataque, poder fazer com que a bola chegue melhor para eles, em mais quantidades para eles, para que eles possam fazer os gols e a gente possa equilibrar as ações.
Eu acho que a gente defensivamente está muito bem, ofensivamente a gente não tem conseguido fazer os gols. E aí, quando a gente acha esse equilíbrio de ações, eu acho que a gente tem tudo para poder fazer gols e conquistar as vitórias, que é o mais importante. Mas eu volto a dizer, eu acho que a gente está no caminho certo para isso acontecer. O que eu estaria preocupado é se a gente não tivesse chance, se a gente não lutasse para fazer, se a gente não tivesse vontade de fazer o gol. Aí eu estaria preocupado. Mas eu digo que a gente está no caminho certo, trabalhando bastante para que esses gols saiam e a gente possa conquistar as vitórias. Bom dia, Rafael. Parabéns pelas suas atuações e parabéns por ser até agora o melhor goleiro da Série B, em números, né? Sofreu 2 gols, junto com o Tadeu do Goiás, mas você, pelos números gerais, você é o melhor goleiro da Série B até o momento. Falando do jogo de segunda-feira, né? Um jogo contra o Curitiba, que o último confronto foi lá no caso do adversário também, uma derrota até certo ponto chata, né? Por conta do resultado, mas enfim, passou. O que você projeta para esse compromisso? O que você, como capitão da equipe, falaria antes do jogo para os companheiros por enfrentar um Curitiba que está numa situação parecida com o Operário na classificação e vive um momento de instabilidade por conta de não ter treinador ainda, muita cobrança em cima da gestão do futebol do Curitiba. Bom dia. Bom dia, obrigado. Eu acho importante essa questão de individual, né? Que as individualidades têm que aparecer dentro da competição, né? Em todas as equipes a gente vai ver que sempre tem jogador se destacando individualmente em algum momento da competição. Então, para a minha carreira isso é importante, para a sequência da minha carreira isso é importante. Esses números, que hoje o futebol é muito visto por isso, por números, quando você vai se contratar um jogador, quando você vai se renovar um contrato, quando você vai fazer qualquer ação hoje dentro da nossa profissão, os números são muito importantes. E eu fico feliz por tudo que eu tenho feito de trabalho, está sendo alcançado dentro dos 90 minutos, que é o mais importante. Sobre o jogo, é um jogo na casa do adversário, um jogo onde a gente vai jogar como todos os outros jogos, buscando o resultado. Fora de casa, a gente sabe que precisa pontuar fora de casa e, sem dúvida nenhuma, a gente tentar fazer da melhor forma possível o jogo lá, para que a gente possa conseguir um resultado positivo. O momento que eles vivem lá, a gente tem que deixar para eles. Quando a gente passa por momentos assim também, os adversários não pensam na gente. Então, a gente focar muito no nosso trabalho, no que a gente está fazendo, nas nossas ideias de jogo, neutralizar o que eles têm de positivo, lógico, mas focar 100% em nós aqui, para que a gente possa conseguir um resultado positivo lá. Bom dia, Rafael. Também quero parabenizar pelas atuações recentes, principalmente nesse último jogo contra o Ceará, que ali no segundo tempo foram defesas incríveis, determinantes no resultado, um adversário qualificado. Mas eu queria manter a pergunta a respeito desse próximo jogo também, pensando ali no Operário. Do outro lado, o adversário terá algumas baixas, inclusive técnico, o time não definiu o treinador, mas o Operário acaba tendo também alguns desfalques, seja por lesão, seja por suspensão. O que você pode falar a respeito de como isso foi trabalhado ao longo da semana, como está o clima da equipe para enfrentar o Curitiba fora de casa nesse momento e, enfim, como foi essa preparação mesmo essa semana para lidar com essas adversidades, com esses desfalques? Eu digo muito sobre a importância quando a gente fala assim elenco, né? Às vezes as escalações, as coisas são questionadas, mas a gente tem um treinador que ele pensa muito no que a competição pode oferecer para nós. Então eu acredito que, independente de lesões, de baixas que a gente possa ter, a nossa equipe é uma equipe que todos treinam igual. O Guanais tem uma prioridade muito clara de que é deixar todos na mesma página. Todos os jogadores hoje que entram dentro de campo, eles sabem exatamente o que tem que ser feito. Então, quando a gente trabalha dessa forma, sem existir 11 titulares, facilita muito quando a gente tem algum problema de lesões ou coisas que podem acontecer, suspensão e etc. Então, acho que quando a gente trabalha desse jeito, as coisas caminham para o lado correto. Eu acho que, cara, nós vamos fazer um grande jogo. A expectativa é essa. Trabalhamos bastante, buscamos
fazer bastante o que está deixando a desejar um pouco e fortalecer cada vez mais o que vem dando certo. Eu acho que a nossa preparação para todos os jogos desse ano, eu acho que foi muito bacana. Nós não tivemos nenhum tipo de problema aqui dentro do clube, graças a Deus, até hoje. Todos os jogadores muito focados em prol do que o Operário precisa e não em prol individualmente do que o atleta precisa. Eu acho que o grande diferencial da montagem de todos os elencos que eu estou aqui é essa. Todos chegam aqui sabendo que a prioridade é o melhor para o Operário, não é individual. A necessidade que o Operário precisar, o atleta vai ter que fazer. Eu acho que isso que é o mais bacana de se estar vivendo dentro do clube hoje. A inteligência dos jogadores e a sabedoria, né, entre eles, entre nós, de saber que o principal objetivo aqui é o melhor do Operário. Então, quando a gente trabalha dessa forma, essa questão de quando tem baixas ou não, são substituídas à altura, e os jogadores entram sabendo o que tem que fazer dentro de campo e principalmente sabendo o que precisa fazer em prol do Operário. Me diga uma coisa, sexta partida do Campeonato Brasileiro, 4 desses não foi vazado, nenhum momento a defesa do Operário, e 2 dos últimos jogos também não foi vazado. Como levar isso para o próximo jogo e tentar fazer com que isso não aconteça? Sem dúvida, estudando muito o adversário, respeitando muito o adversário. Eu acho que essa é uma palavra aqui dentro também que é sempre muito dita. Respeitar o adversário, mas também respeitar principalmente a nossa equipe. Entre nós o respeito, entre nós o respeito ao trabalho, ao comandante. Eu acho que a gente sempre entra em campo estudando muito o próximo time. A gente sabe aonde eles podem nos afetar, a gente sabe por onde pode facilitar o nosso caminho. E eu digo sempre que acho que a palavra tem que ser respeito ao adversário, fazer o nosso trabalho bem feito, ser sólido. Eu acho que a gente tem que levar tudo isso, tudo que a gente vem fazendo defensivamente, melhorar ofensivamente o que precisa ser melhorado, acreditar nas oportunidades, que as oportunidades vão ser criadas e fazer os gols, defender bem, levar tudo que a gente vem fazendo até agora, porque eu acho que principalmente acreditar bastante no nosso modelo de jogo. Nós somos a segunda equipe em posse de bola dentro da competição, não só eu, mas todos do futebol sabem que quem tem mais a posse da bola com certeza está mais próximo de vencer as partidas. Eu acho que é continuar acreditando no nosso trabalho. Nós estamos na parte intermediária da tabela, a gente quer buscar a melhor posição para o Operário dentro de todas as competições que já disputou. Eu acho que a nossa meta principal é fazer a melhor competição da história da Série B do Operário. Eu acho que é levar tudo isso, cara. Se a gente conseguir levar tudo isso, vai dar tudo certo e a gente vai fazer um bom jogo. Rafael, uma coisa que o Guanais sempre fala é sobre a expectativa de gol, seja dentro da área, seja fora, mas isso sobre o Operário e sobre o adversário. Como que vocês estudam e principalmente como foi esse estudo do Curitiba? A expectativa essa eu não sou muito chegado a números, né? Tanto que o Dudu falou uma coisa que eu não sou muito atento a isso. Mas o Rafa, a comissão dele passa pra gente sempre onde os caras podem nos afetar, né? Onde eles podem nos ferir. E aí a gente estuda, trabalha, leva para campo, mostra os vídeos individuais de jogadores, tudo para a gente poder entrar em campo sabendo tudo. A gente estudou muito bem o Ceará e o Ceará, no caso, ofereceu a chance contra nós em bola parada. E não era uma coisa que a gente esperava que o Ceará fosse tentar nos envolver um pouco mais. E as melhores chances deles foram de bola parada. Então, assim, a gente tem que estar preparado para tudo nesse caso. Mas a gente, claro, recebe tudo individualmente, mastigado para todas as posições. E eu acho que é assim que a gente consegue estudar o adversário para conseguir sair mais uma vez sem levar gols. A gente fala do Operário Ferroviário sempre, né? Mas se a gente focar no Curitiba especificamente, que é o próximo adversário,
O Coritiba tomou um gol a mais do que o Operário no campeonato, ou seja, a defesa deles é boa, tomou 3 gols em 6 partidas. Eles vêm melhorando defensivamente, conseguiram fixar um goleiro lá que eles tiveram problema, agora eles têm um goleiro para chamar de titular, né? Melhorou o desempenho defensivo também do Coritiba, a gente acompanha, sabe disso. Mas o time tem problemas dentro da parte de comissão técnica. Eles trocaram agora o preparador físico, trocaram o diretor de futebol, trouxeram o Paulo Tuori. Eles ainda não têm um treinador definitivo, estão procurando, vai ser um treinador interino nesse jogo contra o Operário. E existe uma pressão maior da torcida do Coritiba do que existe na torcida do Operário, por exemplo, cobrando gol. Lá eles estão cobrando muito mais coisas. Estão cobrando o desempenho, querem que o time cresça na competição. Em suma, os números deles são piores do que o do Operário. Tem um ponto a menos, tem um gol a mais tomado, tem um gol a menos marcado. Eles têm só 3 gols marcados em 6 jogos. Então, isso tudo está depondo contra o Coritiba. E o time deles entra, digamos assim, com muito mais obrigação de vitória do que o Operário para jogar dentro de casa. É como o Operário, quando joga aqui, a responsabilidade passa para o time da casa. Como é que vocês trabalham com isso? Porque à medida o Operário, sabendo que tem uma boa defensiva, se o Operário, vamos dizer, não fizer o gol, mas chegar aos 30 do segundo tempo, a casa vem abaixo lá, que a gente sabe disso, conhece o Coritiba e você também conhece grandes clubes que são assim, né? Então, vocês trabalham também com essa possibilidade, posse de bola, não tomar o gol e tal. Como é que vocês tratam essa situação nesse jogo especificamente? A gente tem que saber usar tudo que for bom a nosso favor, né? A gente sabe que todos os torcedores, quando o time joga em casa, querem que o time tenha mais posse, querem que o time finalize mais, querem que o time faça as coisas acontecerem. E nós temos que jogar saber jogar com isso também. Quando a gente está na casa do adversário, quanto mais a gente tirar a bola do adversário, a gente sabe que a torcida vai reclamar. Quanto mais chance de gol a gente tem primeiro que eles, a gente sabe que o torcedor pode começar a jogar ao nosso favor. Tudo isso. Então, essa é uma parte de quem já conhece um pouco mais a competição, de passar a experiência para o restante da galera, que às vezes não jogou nesse tipo de clima. Então, assim, tudo a gente tem que sentir a temperatura do jogo. Eu acho que se nós conseguimos sentir essa temperatura do jogo, saber o momento certo de nos portar defensivamente bem, para poder atacar o adversário no momento que eles estiverem mais frágil dentro do jogo. Então, tudo isso a gente conversa bastante entre nós. Eu acho que isso é muito mais pro lado da conversa entre os jogadores, de saber o momento certo, de agora não, vamos marcar um pouquinho mais baixo, vamos explorar um pouquinho mais o contra-ataque, agora não, agora vamos manter posse no campo deles. Eu acho que tudo isso a gente conversa entre nós e vai bem alinhado para o jogo de lá. Mas sem dúvida nenhuma, quando você joga dentro de casa, que você recebe vaia, você recebe xingamentos, essas coisas, tem jogador que não sente, tem jogador que continua jogando normal, mas tem jogador que já sente. Então a gente tem que saber usar isso ao nosso favor também. Nós vamos estar fora da nossa casa, certeza que vai ter nosso torcedor lá também. Então a gente tem que saber muito usar isso, e essa conversa entre nós também, a gente também toca nesse assunto, que a gente tem que aproveitar todos os momentos bons que a gente tiver dentro da partida e saber usar o ruim do adversário. Rafa, você sabe que está tendo muita cobrança, muita pressão em cima do setor ofensivo por não marcar gols, né? Você disse numa resposta anterior que o pessoal trabalha bastante, incansavelmente. Especificamente, essa semana, você sentiu algo diferente no trabalho do setor ofensivo? O Guanais fez algum trabalho específico diretamente com os atacantes em questão de finalização? Sim, mas não só essa semana, né? A gente trabalha muito. O Rafa é um treinador muito ofensivo. Ele é um treinador que com ele não tem história. Por mais que a gente esteja vivendo uma boa fase defensivamente, mas ele é um treinador muito ofensivo. Ele trabalha muito essa questão ofensiva de como chegar aos pontos chaves para a gente poder fazer os gols. Mas, sem dúvida, essa semana, a semana passada, a gente começa a não cobrar, mas a incentivar o companheiro de uma forma diferente. Às vezes uma finalização no treino que é displicente, a gente, essa não pode ser displicente. Às vezes uma jogada que poderia dar em gol e não acontece o gol, essa jogada tem que dar em gol.
Então eu acho que às vezes quando o time está fazendo muitos gols, as coisas estão acontecendo e tal, nos treinos às vezes, uma finalização que é para fazer gol, às vezes não faz e está tudo certo, e agora não. O nosso nível tem que ser sempre o mesmo, independente da fase que viva. A gente tem que ter um nível de cobrança. Se a gente quer chegar em lugares diferentes, a gente tem que fazer algo diferente. Então isso é coisa que a gente implanta muito aqui dentro, de questão de cobrar o companheiro, questão de buscar o melhor para ele, que eu acredito sempre nisso. Quando você cobra alguém dentro da sua área de trabalho de uma forma respeitosa, educada, eu acho que a gente só está querendo agregar na carreira da pessoa, do atleta e tudo. Então, eu acho que a gente trabalhou bastante em todas as áreas, nas áreas de onde chegar para fazer os gols. Eu acho que foi uma semana tem sido, né? Uma semana muito positiva, uma semana de muita confiança, de muita consistência do que a gente está fazendo. Eu costumo dizer que a palavra tem que ser resiliência nesse momento da parte ofensiva. Os caras têm que continuar trabalhando, continuar fazendo, continuar acreditando no que a gente está fazendo aqui, que eu tenho certeza que logo vai sair os gols e logo a gente vai comemorar muitas vitórias com eles fazendo gols. E eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que essa forma que a gente lidar aqui dentro é o importante, para que a gente possa cuidar deles também, porque se recebem críticas de fora, aqui dentro a gente tem que estar cada vez mais juntos, para que eles possam entrar em campo tranquilo, fazer o melhor desempenho possível e fazer gols. Rafael, você comentou sobre a posse de bola. O próprio Guanais falou muitas vezes sobre o time tomar iniciativa. É um padrão de jogo que o Operário vem desenvolvendo ao longo dessa temporada. Mas eu queria saber como você tem avaliado a sua participação nisso, já que a gente vê recentemente o goleiro sempre participa muito da criação de jogadas lá atrás. E me vem à memória o lance da última partida ali no comecinho, uma ligação direta lá na frente, quase que converte em gol do Maxwell. Teve aquele jogo lá contra o Ituano, que você quebrou lá pra frente, o Daniel Lima fez o pivô e o Ronald marcou o segundo gol. Então, como que você avalia essa proposta, né, essa tua atuação, essa tua participação como goleiro lá de trás, participando desse padrão de jogo, de posse, de domínio e de iniciativa que o Operário Ferroviário toma? Eu acho que essa foi uma das coisas que me fez chegar até o Operário, né? Saber jogar bem com os pés, entender bem o estilo de jogo do treinador. Ainda tem que melhorar muita coisa para me tornar um cara 100% com os pés, eu entendo isso, a gente tem que estar sempre evoluindo, mas eu tento ser mais um jogador de linha, cara, porque eu acredito que se eu for mais um jogador de linha, a gente vai estar em superioridade ao adversário o tempo inteiro. Isso é uma coisa que o Rafa trabalha, exige que o goleiro faça. Não é uma coisa que, não, Rafael, você sabe jogar com os pés e você vai estar aí. Não. O nosso sistema de jogo ajuda muito o goleiro a jogar com os pés. Nós temos, todos os nossos goleiros aqui sabem jogar com os pés. E assim, o que facilita muito é a dinâmica que o nosso jogo exige e o quanto nossos jogadores estão dispostos a querer a bola. Então os caras, eles se movimentam muito, a nossa saída de bola não tem uma posição fixa para cada jogador, a gente consegue sair de algumas formas. Quando o time adversário nos estuda e nos trava de alguma maneira, a gente tem ferramentas para sair de outro jeito e não desperdiçar a posse da bola. Óbvio que algumas vezes, em circunstâncias de jogo, nós vamos fazer bola longa, nós vamos tirar o time de trás, como a gente já fez em alguns momentos das competições. Mas eu acredito, e aqui a gente acredita, que quanto mais posse a gente tem, mais perto a gente está da vitória. Mais tempo a gente tiver com a bola, menos tempo o adversário tem com ela, e aí é uma coisa básica, né? Se os caras não têm a bola, eles não conseguem fazer gols. Então eu acredito muito nisso, eu acredito muito na nossa linha de trabalho, eu acredito muito por ver os jogadores querendo. Vou externar aqui, a gente numa conversa ontem, eu disse para os jogadores que, cara, eu estaria completamente incomodado se o meu time fosse um time covarde. E a gente não é. A gente é um time que busca fazer o gol a todo momento, que busca ter a bola a todo momento, que quando está sem ela disputa muito para ter a bola. É uma identidade do clube isso. Quando a gente está sem a bola, tem que ser um time muito ruim de se jogar. A gente tem que querer essa posse o tempo inteiro.
E isso só se faz tendo muita vontade e muita dedicação no que é dito, no que é feito aqui dentro. Então, eu acho que a gente tem conseguido fazer. Propor jogo, ser mais um homem de linha, às vezes se arriscar um pouco, que isso é a parte da coragem que a gente tem que ter para conseguir romper linhas de marcação. Eu tenho que arriscar um passe, os zagueiros têm que arriscar um passe, os zagueiros têm que conduzir a bola, às vezes driblar mesmo, entendeu? Para que a gente possa entregar a bola para o nosso ataque o mais limpa possível. Eu acredito que eu venho fazendo bem esse papel individualmente, mas acredito também que só consigo pela equipe. Sem a disponibilidade da equipe para me dar passe, as coisas não sairiam. Eu ia ter que pegar a bola, dar chutão, fazer um jogo, no meu ponto de vista, feio, perto do que a gente tem de qualidade de elenco hoje para se jogar. Último aqui, Rafa. Rafa, competições diferentes, né? Brasileiro e paranaense. 4 meses atrás estávamos enfrentando o Coritiba lá. Como fazer com que aquele resultado não interfira, não entre em campo e não mude a cabeça de vocês para esse jogo? Tem que ter uma concentração, né? Para não afetar aí vocês. Eu acredito que cada jogo é uma história, né? São mais 100 minutos, 90 minutos, de 90 a 100 minutos diferentes, que começa do segundo 1. Então, a gente... São 2 jogos diferentes, duas épocas diferentes, mas sem dúvida que a gente tem a recordação do último jogo lá, a gente sabe aonde errou no último jogo lá. Então a gente tem que estar fresco, limpo, cara, porque começa tudo novamente. Vai ser um jogo muito disputado, isso eu tenho certeza. Vai ser um jogo onde a gente vai buscar fazer a nossa melhor versão mais uma vez, como a gente vem fazendo sempre. Mas eu acho que tem tudo para ser um final de história diferente.